pessoal, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Vamos chegando, mais um Grenal nas nossas vidas e, mais uma vez, com mano a mano aqui no canal. E outra vez com grandes parceiros que estão comigo aqui para que a gente possa construir a melhor seleção deste clássico Grenal. Tudo bem, Gabriel Correia? Um abraço. Tudo bem, senhores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um Grenal, expectativa alta aí para o primeiro grande desafio dos dois. Estou curioso aí para esse clássico do final de semana. Tudo bem, Lucas Colar, o visitante do clássico Grenal? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí, tô na mesma vibe do Gabriel aí, né? Para mim um clássico, como é que eu posso dizer assim, desconhecido, né? Porque muitos estreantes em clássico, né? Uma certa diferença, né? De jogadores que não se enfrentaram ainda. Então, curioso para ver como vai se portar também o Mano Menezes do lado vermelho dessa vez, né? No clássico Grenal, contra o Renato, que também é um cara experiente em clássico, né? Esse talvez seja o mano a mano mais difícil, né, dos dois treinadores lá na Casa Mata. Tudo bem, Rony Molinari, o mandante do clássico Grenal? E aí, gente, tudo certo com vocês? Vamos lá, né? Mais um clássico, ansioso já para o domingo, o cara já começa a pensar, né, no clássico, como é que vai ser. Acho que o mano a mano é uma boa forma de tirar uma febre aí de como é que vai ser esse clássico no domingo. Maravilha. Então não vamos perder tempo, né, meus amigos? Porque eu já vi que ao longo da semana aí alguns mano a manos deram polêmica e eu tô na expectativa de saber o que os amigos estão preparando para essa brincadeira que fazemos aqui no canal. Vamos começar então com os goleiros. Kehler de um lado e Adriel do outro. Lucas Colar, comece por ti. Por que comigo? Não entendi. Por que eu começo? Eu sou o visitante do clássico e começo votando. Tô te dando uma vantagem. O cara tem preferência, pô. É por ordem de seguidores no Instagram. Entendi. Boa. Tá bem, então. Cara, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu acho que são goleiros que estreiam no clássico, né? Como titulares, né? O Adriel e o Kehler já estão há muito tempo aqui nos seus clubes, né? Mas acabaram sendo promovidos ao time principal há pouco tempo. Pelo fato do Kehler, né, ter um pouco mais de rodagem do que o Adriel e ter sido uma peça importante do Inter no ano passado, apesar, né, de ter acontecido algumas falhas no começo desse ano, mas a amostragem do Adriel é muito pequena ainda, né, para a gente dizer, é melhor, é pior. Né? Por esse motivo, eu voto no Kehler. Para mim, o Kehler ganha esse mano a mano. Gabriel Correia, o teu voto? Eu vou de Kehler também, assim, eu acho que o Adriel tem um potencial enorme, isso eu lembro quando acompanhava dia a dia de treino mesmo, os treinos deles eram muito bom mesmo, acabou não virando titular por N fatores, mas eu fecho com o Colar disso, acho que ele ainda tem 2 jogos, 3, né, como titular, então, então é um goleiro ainda que não tem tanta rodagem nessa temporada, vou fechar com o Kehler. Rony Molinari, para a gente fechar o gol. Cara, eu vou de Kehler também, apesar do Adriel estar bem, né? Nesses últimos jogos ele conquistou a titularidade. E como o Gabriel falou, ele treina bem, ele é um cara que há muito tempo se fala nele. E o Grêmio nunca teve essa figura do goleiro titular, e eu acho que isso até é ruim para o Grêmio, né? Espero que o Adriel seja o goleiro da temporada, porque o Grêmio tá rodando e, cara, goleiro é confiança. O goleiro tem que ter ritmo, tem que ter confiança. O Renato já errou uma vez na Copa do Brasil, lá com aqueles rolo de Vanderlei, troca para Paulo Vitor, e depois entrou o Breno, enfim. Eu espero que esse ano o Grêmio fixe ali, se vai ser o Adriel, que fique o Adriel para o resto da temporada, mas o Kehler tem mais tempo, tem mais rodagem, por isso meu voto fica o Kehler também. A gente abre então mano a mano com 1-0 para o Internacional. Kehler é o goleiro da nossa seleção. Na direita, Bustos ou João Pedro? Vou colocar o João Pedro, que é a tendência maior aí por parte do tricolor. Gabriel Correia. Eu acho que essa não tem muita discussão. O Bustos é um dos principais laterais direitos do país. E, enfim, é muito importante para o Inter. Ainda não está no melhor momento dele na temporada, é bem verdade. Acho que ainda não apresentou o que chegou na temporada passada, mas o João Pedro também tem pouquíssimos jogos, ainda não me chamou tanta atenção de certa forma, só entrou pela lesão do Fábio. Então, fecho com o Bustos aí, que, enfim, é o lateral, para mim, um dos principais do país hoje em dia. E aí, Rony, Bustos ou João Pedro? Nesse momento, o Bustos, né? O Bustos está há algum tempo já num nível muito
acima, porque a gente sabe que lateral direito é uma posição que é complicado de tu encontrar. As duas laterais, né, direita e esquerda, é complicado tu encontrar, e o Inter achou, cara, o Inter fez uma excelente contratação com o Bustos. João Pedro chegou agora, mas como o Gabriel falou, ele tá só por causa da lesão do Fábio. Acho que teria um pouquinho mais de emoção ali se tivesse o Fábio, mas mesmo assim também eu iria de Bustos, porque a fase dele é bem melhor. Fecha pra gente aí, Colar. Não tem como ir diferente, né? Concordo com o que disse o Gabriel, né? Como de costume, né? Costumo fazer, né? Concordar com o Gabriel. Então eu vou no Bustos também, tá? Com todos os argumentos que ele citou aí, acho que é o ponto principal do Inter no clássico, inclusive, né? O Grêmio tem essa questão da lateral direita, né? O Fábio não sabe se vai vingar ainda ou não, né? Sofreu muito com lesões. O João Pedro tá chegando, né? O Renato já improvisou outros jogadores ali no setor. Então eu acho que o clássico do Inter passa muito pelo Bustos, apesar, né, de não estar numa grande fase, né, como estava no ano passado, ainda é mais jogador, né? Então não tem como botar diferente. Perfeito. 2-0 para o Inter, então, com Kehler e Bustos na seleção. Vitão ou Bruno Alves? Essa eu tenho até vergonha de votar, mas Rony Molinari, começa por ti. Cara, apesar de eu gostar do Bruno Alves, tá? Eu gosto do Bruno Alves, cara. Ele chegou meio quietinho no Grêmio e ele é um zagueiro. Quando ele chegou, eu conversei com o Eduardo Afonso, da ESPN, que cobria muito o dia do São Paulo, e falou: cara, ele é um zagueiro. O Grêmio não vai estar recebendo um zagueiro espetacular, mas ele é um zagueiro regular. Ele é um zagueiro bom para ter no elenco. E eu fecho com isso. Só que o Vitão, ele é muito acima. O Vitão chegou a ser especulado de seleção brasileira, né? No ano passado, enfim. E é um jogador jovem, e o Inter é um outro acerto, assim, do Inter, muito grande. Só para lembrar, galera, eu sou gremista, tá? Mas é que eu vou no Vitão também. Os 3 votos foram no Internacional, mas no próximo muda, mas eu vou de Vitão também. Tá bom. E aí, Colar? Essa aí tá tranquila, hein? Vitão, né? Apesar também de não viver o seu grande momento na temporada ainda, é mais jogador, né, do que o Bruno Alves, né? Apesar de ser mais jovem ainda o Vitão, né? Mas eu acho que é um dos expoentes da zaga do Inter, né? Que conseguiu se firmar aí desde o ano passado. É um jogador que o Inter trabalha para manter também, então eu vou de Vitão, né? Assim, vocês sabem, né? Sou colorado, mas estou tentando ser o mais consciente aqui possível, né? Eu juro que eu vou tentar, ver. mas tô indo no Vitão. Eu tento sempre concordar com o Gabriel, né, Diogo? Ver se ele vota no Vitão também. Tá fácil essa aí, Gabriel Corrêa? Não, tá fácil. Eu acho que entra muito na lógica do que eu falei do Bustos. Eu acho que o Vitão, na própria temporada passada, foi um dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro. Essa temporada também acho que ainda não é o seu melhor momento, porém é melhor que o Bruno Alves, que esse relato que o Rony falou do Eduardo Afonso é muito bom, porque o Bruno Alves é isso, é um zagueiro muito trabalhador, é um cara que talvez ele seja aquele zagueiro que tá na média sempre, né? Mas aí você precisa em algum momento de um zagueiro acima da média, e aí eu acho que o Vitão tem esse teto maior e também joga mais. E aí eu voto no Vitão também. Então tá bem, a gente está fechando aqui, ó, 3-0 para o Internacional, Kehler, Bustos e Vitão, pelo menos por enquanto. Bom, acho que chegamos em algum momento de debate neste mano a mano. Mercado ou Walter Kahneman? Meus amigos, eu vou dar a voz da consciência primeiro, pode ser? Claro, Gabriel Corrêa. Vai chegar um cara novo no vídeo? Pô, achei que ia falar alguém, esse negócio de voz consciente. Vai entrar alguém aqui na live agora. Gabriel Corrêa, Walter Kahneman ou Gabriel Mercado? Cara, eu respirar uns 5 segundos para pensar nessa aí, mas assim, eu vou votar no Kahneman, apesar de eu acho que a temporada do mercado ela é muito boa, se consolidando de novo como um dos principais zagueiros do Inter. Para mim, a zaga do Inter, obviamente, é Mercado e Vitão. O Mano já deu uma declaração, acho que é muito boa sobre isso até, que a zaga com o Mercado fica melhor, porque ele coordena muito bem o sistema defensivo. Mas acho que o Kahneman também, depois de uma temporada cheia de lesões, ele está sendo um pilar também nesse Grêmio que, do início da temporada até os últimos 2 jogos aí que mudou de sistema, né, que aí a defesa está um pouco mais protegida, ele estava sendo, pelo menos ele, um salvador ali no sistema defensivo, né, junto ali, tentando cobrir Bruno Alves, tentando cobrir os laterais. Então eu vou com o Kahneman, porque nessa temporada, apesar dos dois estarem bem, eu vou votar no Kahneman. E aí, Colar? Walter Kahneman ou Gabriel Mercado? Cara, é difícil essa. Talvez seja mais difícil, tá? Do mano a mano, porque o Mercado também não tem muitos jogos na temporada até aqui, né? Fez 2 jogos, né? Voltou de lesão.
mas voltou como se não tivesse parado, né? Ele voltou e o próprio Mano cita na coletiva de alguns jogos recentes, né? A importância que ele tem para o Inter, né? De falar, né? De ajustar o setor defensivo, a liderança que ele carrega nesse time, né? Então, um cara experiente, um cara vencedor. Só que o Kahneman também, né? O Kahneman passou no passado praticamente todo lesionado, né? Foi uma ausência importante do Grêmio nas competições. Voltou esse ano, né? Agora sem o Jeromel tem, né, essa característica, né, de ser um cara a comandar o setor defensivo do Grêmio, né, já que o Bruno Alves ainda é um zagueiro mais jovem, de qualquer forma também não tem tanta identificação assim. Eu iria no empate, tá? Mas como eu não posso ficar no empate aqui, eu vou votar no Kahneman também. Tá? Para mim, ele ganha esse duelo do mercado. Até poderia empatar aí, né? Tinha o Rony ainda para desempatar essa, mas temos 2 votos para Walter Kahneman. Será unanimidade, Rony Molinari, Walter Kahneman, ou o debate se amplia? Lembrando que o Rony falou que é gremista, né? Lembrando que o Rony falou que é gremista. Existe o debate. A fase do mercado ela é boa, mas a regularidade no conjunto da obra do Kahneman, o Kahneman é fora de série, né? Ele, além da qualidade que ele entrega para o time, a entrega dele também é uma coisa que marca bastante, né? Não à toa ele está aí há tanto tempo no time do Grêmio, é um dos pilares do time, principalmente do Renato, é uma das peças de confiança do Renato. Eu fico com o Kahneman também, fechamos unanimidade isso daí. Então, 3-1 para o Internacional, né, nesse momento. Então, temos Kehler, Bustos, Vitão e Kahneman. Olha, meus amigos, eu vou ser honesto para vocês. Para mim, o meu primeiro grande debate começa aqui. Mas aí eu deixo para vocês, né? Vocês votam, não sou eu. Reinaldo. Mas se quiser votar, fica à vontade, o canal é teu. Tá? Exatamente. Não, eu convido os amigos para não ter que votar, eu sou esperto. Reinaldo ou René? Rony Molinari. Cara, sinceramente, assim, hoje eu não jogaria com lateral esquerdo. Acho que são jogadores muito abaixo para a dupla Grenal, assim. O Reinaldo é um cara que chegou no Grêmio e, apesar da fase do Grêmio estar muito boa, eu não consigo ver tanta construção daquele Reinaldo de São Paulo, né? Que a gente sempre, quando chega um jogador, por exemplo, do Reinaldo, sempre lembra do cara do São Paulo, que fazia gol de falta, só que esse Reinaldo ele ficou umas 2 temporadas atrás, né? Ele já não... a última temporada dele já foi bem abaixo, e tem pouco dele no Grêmio ainda, né? Tem pouco dele no Grêmio, e o pouco que eu vi do Reinaldo eu não gostei, tá? Eu achei o Reinaldo, principalmente na questão física, um pouco a menos. Ele tem uma técnica bastante apurada, dá para ver que ele é um jogador com um toque de bola diferente, mas na questão física, assim, a questão de explosão, ele é um jogador que ficou devendo, pelo menos do que eu vi até o momento. A gente sabe que é uma pré-temporada ainda, tá começando o ano, né? Mas o pouco que eu vi do Reinaldo, eu até agora eu não gostei. E o René tem um pouco mais de regularidade no Internacional, já vem de mais de uma temporada, é um jogador que está se firmando ali na lateral esquerda, apesar de eu não achar também um grande jogador, mas se eu tivesse que escolher um para o Clássico hoje, eu escolheria o René. René, então, o voto do Rony Molinari. E aí, Gabriel Corrêa? Bom, eu particularmente, sim, se os dois estivessem no melhor momento da carreira, eu acho que a gente teria um debate, mas hoje, eu particularmente, hoje não vejo tanto debate assim. Acho que o Reinaldo não mostrou, de fato, que ele já apresentou no São Paulo há alguns anos, que é um lateral que faz gols, chega bastante na área, e talvez o Renato queria muito isso, mas eu acho o René um dos jogadores mais regulares do Inter há um bom tempo. Eu particularmente gosto do René, acho um lateral inteligente para jogar. Claro que não é o lateral que vai chegar a ter 10 assistências no ano, que vai chegar no fundo toda hora, porque nem é a característica dele, mas eu acho que ele sempre foi muito regular, seja no Flamengo, seja agora no Inter, foi assim no Sport, mas como a gente está falando de momento para esse mano a mano, o momento dele também eu acho bom, acho que tem sido regular ao início dessa temporada, tem sido melhor que a do Reinaldo, então eu voto com o René. Tá bem, voto para o Reinaldo, então, e um voto para o René. Não, dois e aí? René. Não, dois pro René. Dois pro René, tô bem louco. Bom, ganhou o René, então. Mas vai lá, Gabriel. O Lucas Colar, vota aí, por favor, para fechar. É que eu tô espantado com o voto de vocês, eu sou honesto. Tu pode votar, cara, tu pode discordar da Não, gente. disserte sobre. Disserte sobre, né? Eu acho que para mim é o único grande não debate entre as opções. Tá? Fora o outro lado do ataque, que a gente vai chegar lá, a lateral esquerda, eu acho o René muito normal. E o René, e o Reinaldo
assim, pouquinho fora do normal. Aí tem que votar, entendeu? No Reinaldo. Mas acho que vou ficar sozinho no voto do Reinaldo aqui, o Lucas Polar. Eu vou no René também, né? Porque ele é um tem aquele jogador de televisão e tem o jogador que tu vê no estádio, né? E a gente vê a importância do René pro time do Inter, né? Quando a gente vê o jogo em loco, assim, né? E é o que o Gabriel disse, o René ele não vai ser aquele jogador que vai pro fundo, que vai ter uma jogada individual, que vai cortar, vai fazer gols, e eventualmente até pode fazer, né? Só que ele é o encaixe para mim desse time do Inter, né? Que muitas vezes fica com 3 atrás, né? Com o Vitão, Mercado e o René, para o Bustos, né? Liberar um pouquinho mais, né? Que é um jogador quase um ponta, né? Por muitas vezes aí do Mano Menezes. Então, por essa importância, né? Do René para o time do Inter, eu voto nele. O Reinaldo, cara, ele é um jogador, e aí eu vou ter que concordar com o Rony também, né? Que é um jogador que a gente tem na cabeça, né? Os melhores momentos deles no São Paulo, na Chapecoense, né? Um cara que fazia muitos gols, também quase como Bustos, né? Um ponteiro, muitas vezes dentro da área. Só que no Grêmio ainda não apareceu esse Reinaldo, né? Se lá para frente, né? Num outro mano a mano eventual a gente for fazer, ele tiver numa grande fase, bom, aí eu acho que é um outro debate. Mas nesse momento, acho que o René seria o meu lateral aí, se tivesse escolher entre os dois. Então, 4-1 para o Internacional aí, ó. 4-1 para o Inter no mano a mano. Gente, eu vou pegar aqui, para a gente fazer o mano a mano, o base, tá? Aquilo que o Colar informa sobre o Inter, né? Aquilo que a gente também lê sobre o Grêmio e tem de informações sobre o Tricolor. Então, assim, ó, o base. Carbajo ou Johnny como primeiro volante no nosso mano a mano? Gabriel Corrêa. Vou de Carbajo, acho que a temporada do Johnny... Primeiro porque o Johnny não é... E aí quase que o trocadilho do primeiro volante. Não vejo ele sendo o primeiro volante, não vejo sendo essa peça. O melhor momento dele na temporada passada era quase como um terceiro homem, segundo, terceiro. Acho que o Carbajo, que também não é um primeiro volante, de fato está jogando melhor nessa posição específica também. E de maneira geral, se a gente pegar, acho que a temporada passada, mas como de novo, a gente está falando de momento, acho que o momento do Carbajo também é melhor. O Johnny não voltou bem essa temporada, não sei se por posicionamento, por outra questão, mas acho que o Carbajo é um jogador aí que, se no início tinha dúvida, ele talvez não comece como titular, porque no momento que ele entrou pela primeira vez como titular, o Renato já começou a colocar ele com sequência, então não vejo como não ser o Carbajo aqui nessa posição. É importante que a gente diga, só para quem está assistindo o conteúdo agora, que o Carbajo é uma dúvida, né? Para o clássico, podendo jogar o Vijaçante, mas o base do Grêmio tem o Carbajo. E aí, Colar, Carbajo ou, como diz um amigo nosso, o norte-americano Johnny? Cara, eu voto no Carbajo também, né? Acho que o Johnny é o jogador mais contestado do Inter hoje. Acho que deu um equilíbrio ano passado para o time, mas com a presença do Gabriel, né? Como primeiro volante, né? Que é o jogador de característica mais, né? De marcação e tal. O Johnny é um cara que tem um pouco mais de intensidade, né? Um cara que pode fazer essa segunda função, talvez de melhor forma, mas como primeiro, né, ele é contestado. Tanto é que alguns preferem o Baralhas, né? Tem essa possibilidade de jogar Johnny e Baralhas junto, né? Para dar um pouco mais de suporte ali no meio campo, mas eu acho que o momento do Carbajo é melhor hoje. E tecnicamente acho o Carbajo melhor também do que o Johnny. Então, voto no Carbajo. Lembrando que o Carbajo foi convocado para a seleção uruguaia, né? Ontem, então, na quinta-feira à noite. Então, é importante também trazer esse destaque para quem não tem esse conhecimento. E aí, Rony, para fechar, vai ser unânime? Carbajo e Johnny? Vai ser. Fechamos em Carbajo, uma boa temporada, uma boa contratação do Grêmio, apesar de eu ter achado o custo-benefício pelo que ele apresentou até agora. Eu esperava mais dele. E também machuca um pouco que eu sou Vila Santista, né? Eu sou assim, cara, gosto muito do Vijaçante. É um jogador que eu gosto bastante, terminou a temporada muito bem no Grêmio, mas é uma opção do Renato ter o Carbajo. Se fosse Carbajo ou se fosse Vila Sante contra o Johnny, eu escolheria qualquer um dos dois do Grêmio, porque eu acho que são mais jogadores do que o Johnny. Então 4-2, né, para o Internacional. Nesse momento, o Grêmio venceu Kahneman e Carbajo, o Inter venceu Kehler, Bustos, Vitão e René. Bom, a dupla de volantes se completa com Depena ou PP. O jogador que o Renato tanto quis no Grêmio e o grande destaque do Inter no começo de 2023 e também ao longo de 2022, o uruguaio Depena. E aí, Lucas Colar?
Cara, o que eu vou dizer assim, né? Eu sei que eu acompanho muito o pessoal que faz conteúdo de Grêmio, né? O pessoal mais isento também. Vejo as comparações, né, do PP com o Maicon, né? Aquela coisa do futsal na grama, do cara diferente e tal, né? Aquela coisa que tá no imaginário, né? Mas assim, o Depena, ele pode não ser o jogador mais brilhante tecnicamente, tá? Mas eu acho que não tem como deixar o Depena de fora, né? Por quê? Porque é um cara que foi contratado para ser extrema no Inter, ainda com o Medina, se adaptou a uma segunda função de meio campo, até mesmo uma terceira, e é o cara que vocês, não sei se vão concordar comigo ou não, né? Quando o Depena tá bem, geralmente o Inter vai bem. Quando o Depena vai mal, o Inter vai mal. Porque para mim ele é o motor desse time do Inter. É o cara que vai fazer essa condução, né, da defesa para o ataque, é o cara da bola parada do Inter, é um jogador anímico também do time, né? Tem aquela coisa mais reclamona, né? Mais pilhada do jogo também, que acho que é importante para o Clássico Grenal. Então, assim, acho que o PP é um bom jogador, né? Ele foi muito bem no Cuiabá, teve bons momentos já no Grêmio, mas eu acho que ainda, né, o Depena é mais jogador do que o PP e mais importante para o Inter do que o PP para o Grêmio. Então, o meu voto é no Depena. E aí, Rony, Depena ou PP, como disse o Lucas Colar, o novo Maicon? Não fui eu que disse, hein? Não fui, futsal na grama. Não fui eu que disse. Futsal na grama foi um termo que me pegou um pouco no contrapé, vocês Cara, vocês escutam isso aí toda hora e querem dar esse migué. Cara, eu tenho gostado bastante do PP, tá? Eu tenho gostado bastante do que eu vi do PP, mas o Depena, ele entra naquelas contratações do Inter que dão muito certo. E o Inter tem algumas dessas no time, a gente vai falar sobre outras, né? Mas o Inter tem algumas contratações, a gente já trouxe aqui na nossa seleção Bustos e Vitão, são contratações diferentes do que a gente está esperando no mercado, e o Depena eu acho que é mais uma que entra nesse quesito. É um jogador que teve um ano passado, uma temporada de 2022 muito boa, começou 2023 muito bem, e quando tu acompanha um jogo do Internacional, tu vê que o Depena, ele, principalmente ali no setor do meio de campo, essa transição defesa-ataque, com o Depena, ela é muito diferente. Quando o Depena está em campo, o Inter joga de uma maneira muito diferente, tem muito mais qualidade, né, no setor de meio de campo, então por isso eu voto no Depena também. Bom, Gabriel, fecha aí então. Depena ou PP? Eu vou até fazer uma confissão aqui. Posso, Gabriel? Deixa o permite. O canal é teu, né? Pode fazer o que tu quiser. Nós já debatemos uma vez isso, eu e você, no WhatsApp, PP, o novo Maicon. Você não gosta muito dessa aí, né? Não, eu odeio comparações de jogadores com outros. Eu sou totalmente contra isso. Fulano é o novo. Exceto se forem do Barcelona, né? Daí vale. Não, sou contra. Cara, eu sou totalmente contra esse negócio. É que tinha o meu querido Halilovic lá, o croata, o novo Messi. Cara, os caras são loucos, né? Os caras inventam uns negócios assim de novo que para mim não faz nenhum sentido. Mas assim, nessa comparação, os dois estão muito bem nesse início de temporada. O PP foi uma boa contratação do Grêmio. A única coisa que eu sempre falei pro Diogo é que o valor... Só que a gente tá falando de um mercado brasileiro que tá trinflacionado, né? Então, acho que não tem muito para onde correr o mercado brasileiro. Qualquer jogador hoje em dia é 15, 20 milhões, então nem entro muito nesse mérito. Mas o Depena, se não o melhor, é um dos melhores jogadores do Inter nessa temporada também. Na temporada passada, na reta final, e desde que ele chegou, ele foi muito bem também. Então, meu voto vai para o Depena, que tem sido importante com gols, com assistências. E, de novo, eles têm... Por isso que é legal do mano a mano a gente faz isso, mas a gente começa a pensar, o Depena tem uma função muito diferente do PP no Grêmio. Mas, como a gente está fazendo comparação entre os dois da temporada, o Depena está jogando melhor, apesar da boa temporada também do PP. Então, 5-2 para o Inter, né? 5-2 com a vitória do Depena em relação ao PP. Bom, gente, vamos espelhar as escalações da forma como a gente consegue. Bitelo, que é hoje o extrema do Grêmio pela direita, ou o meia pela direita, contra Maurício, que também é o cara, em tese, extrema, meia pela direita. E aí, Gabriel Correia, Bitelo ou Maurício? E aqui eu tenho para colocar na cabeça de vocês uma coisa que já me levaram em consideração.
é o melhor jogador entre os dois ou é o melhor momento entre os dois? Porque eu acho que aí tem uma pequena diferença. E aí, Gabriel? Tem diferença, por isso que e também essa questão de mano a mano ou seleção Grenal são coisas diferentes. A gente está fazendo por posição e não tentando escolher quem são os melhores de cada um para montar um time. Como eu tô partindo da ideia que é da temporada, né, do momento, o Maurício não aconteceu ainda em 2023, né? Assim como o Johnny, que tinha sido destaque na temporada passada na reta final, teve bons jogos, o Maurício foi a mesma coisa, e essa temporada não tem rendido, tanto que sempre se fala, para montar um novo Inter, uma nova formação, sempre se tira o Maurício. Né? Sempre, o Maurício sai para entrada de outro jogador, e o Bitelo, eu acho que é o jogador do Grêmio que mais cresceu da temporada passada, também, obviamente, tem companheiros melhores do lado dele, e isso faz um jogador crescer também, né? Ter companheiros melhores, isso ajuda. Gosto muito do Bitelo, acho um bom volante, tá jogando uma posição que não é a dele, tanto que, se eu não me engano, o Roger tentou fazer isso com ele na temporada passada, de jogar pelo lado, num 4-2-3-1, e ele não rendeu, e o Renato tá conseguindo fazer ele render, porque ele não tem que ficar aberto, ele vai jogar por dentro e tudo mais. Meu voto é no Bitelo. Acho que se a gente pensar em carreira geral dos dois, a gente começa a ter um debate maior, talvez assim, talvez o Maurício, mas talvez um empate, né, porque o Bitelo tem crescido bastante, mas hoje, sem dúvida, 2023, sem dúvida que é o Bitelo. E aí, Rony, como é que nós vamos votar aí, hein? Vamos de Bitelo? Vamos de Maurício? Cara, o Bitelo é, ao lado do Suárez, eu acho que talvez até mais do que o Suárez, o jogador mais importante do Grêmio na temporada, na minha opinião, tá? Porque o Bitelo, ele se moldou às necessidades do Grêmio e principalmente do Renato em outras funções que não é a função dele, jogar aberto pela direita, a gente vê o Bitelo caindo pela esquerda, só que é um cara que está com 2023, se não impecável, beirando isso, né? É um jogador que participa muito dos gols do Grêmio, dando assistências e dando muito passe decisivo, que o Bitelo cria de chance, assim como o Suárez também ali na frente, é uma enormidade nos jogos do Grêmio. Tá certo que não são os adversários mais fortes do mundo nesse começo de temporada, mas o Bitelo vem fazendo 2023, que para mim, até o momento, é impecável, então eu vou de Bitelo. Vai ser unânime, Colar? Bitelo em relação ao Maurício? Cara, tá muito concordino esse mano a mano aqui, né? Tá até pensando vai piorar. no que eu poderia fazer, né? Mas não tem como, né? Vai ter que ser o Bitelo Vai, mesmo. Colar, faz alguma coisa, Colar. Faz alguma coisa, então. Eu Salva pensei, o conteúdo, né? Colar. Salva o Que sempre conteúdo. sobra pra mim essa parte aí, né? Depois, enfim. Pra mim é Bitelo, tá? Gosto muito do Maurício, né? Acho que é um bom jogador, é um jogador que oscila muito, mas também a gente tem que lembrar que é um jogador de 21 anos ainda, que já tá numa terceira temporada de Inter, né? Então, a fase do Bitelo é melhor. E acho que o futuro do Bitelo em relação ao Maurício também é maior. Então, acho que a importância do Bitelo para o Grêmio é muito maior que a importância do Maurício para o Inter, porque sempre quando a gente cogita, né, mudar o esquema, mudar um jogador, vai entrar o Luiz Adriano, vai entrar o Baralhas, vai entrar o Arangues, é sempre o mesmo candidato a sair, né? Maurício, é sempre ele o cotado a sair do time. Então, como ele não tem, né, essa importância tão grande para o time quanto o Bitelo, eu voto no Bitelo. Eu vou fazer o corte aqui para o nosso amigo depois botar no Twitter lá, senhores. Hoje, o Bitelo joga mais que o Maurício, mas o Maurício é melhor que o Bitelo. Então, se a gente tivesse que escolher... É aí que tá, é aquilo que eu falei anteriormente. Se fosse para escolher o melhor, talvez eu fosse de Maurício. Mas eu tô com vocês. Eu acho que são jogadores que têm trajetórias parecidas, né? O grande ponto Jogariam juntos, inclusive. O grande ponto é que o Bitelo, ano passado, que livre de cornetas, tá? Teve uma amostragem inferior ao Maurício, né? Que teve bons momentos, né? Na Série A, fazendo grandes jogos, enfim, tanto que assume a condição de titular no ano passado, logo depois da eliminação do Inter na Sul-Americana, e tem boa fase, né? Termina a temporada fazendo 3 gols, né? Contra São Paulo, Atlético Paranaense, Palmeiras, tem uma passagem por seleção de base, né? Sub-20, mas ainda, né? É um jogador contestado, assim, vamos dizer, né? Por isso que eu digo, chega um jogador no Inter hoje, o mais cotado a sair é o Maurício, né? Por conta do Ana Patrick, do Depena, dos próprios extremas que o Inter tem, e o Grêmio não, né? O Grêmio vai contratar um jogador de meio campo, dificilmente, né? O pessoal
que acompanha o Grêmio, o próprio Renato, pensaria no Bitelo como primeira alternativa a sair do time hoje. Até pela condição de ser, né, um jogador, daqui a pouco vai ter uma grande venda. Então, por isso eu acho que hoje, né, no nosso 13 de março, aqui, o Bitelo ainda é mais jogador que o Maurício. Tá, então, briguem, desgraçados. Cristaldo ou Alan Patrick? Posso Vai, começar? Rony. Vai, Rony. Ah, que carteiraço. Uma participação em gols a cada 83 minutos. São 8 jogos, 581 minutos em campo, 3 gols e 4 assistências. Não tem como não ir no Cristaldo. Cristaldo, para mim, é o meio-campo da seleção do Grenal. Apesar do ano passado o Alan Patrick ter sido muito bom, o Alan Patrick, nesse ano, tem 9 jogos, 727 minutos, tem mais minutos em campo do que o Cristaldo e tem um gol marcado apenas. Eu acho que o Cristaldo é um jogador que conseguiu se encaixar no Grêmio. O Renato modificou muito o time do Grêmio para que o Cristaldo entrasse, né? O Yubi teve, não sei se sorte, mas teve ali um Bitelo atuando muito bem aberto pelo lado, que não tinha acontecido já no ano passado. E como o Bitelo começou a render ali, o Cristaldo se fixou como um titular no meio de campo do Grêmio e os números do Cristaldo são impressionantes nesse começo de 2023. Para mim, o argentino do Grêmio é o escolhido para essa posição. Fica calmo aí, Gabriel. Fica calmo. Não, eu tô pensando. Me deixa E aí, último, que eu Colar? tô pensando. E aí, Colar? Eu vou descartar a planilha do Modernet ali do Rony, né? Pegou o Excel ali, né? Trouxe os números, estatística e tal, né? Eu vou fazer só uma pergunta, né? Tu tem a possibilidade de contratar um jogador pro teu time, tu contrata o Alan Patrick ou tu contrata o Cristaldo? O Cristaldo tem 26 anos, né? Para mim, contrata o Alan Patrick, é um jogador diferente, né? A gente sabe quando o jogador é diferente. Então, da onde tu espera algo diferente é do Alan Patrick. O Cristaldo é um bom jogador. Para mim, são características diferentes de camisa 10, né? O Cristaldo me parece um cara muito mais de pisar na área e fazer gols. Quase um meio atacante ali, né? Em vários momentos. Já fez isso lá no Boca, no Huracan também. Mas o Alan Patrick sempre foi aquela coisa do camisa 10, assim, né? Que tá meio em extinção no futebol, né? O cara que pisa na bola, acha um passe, acha uma coisa diferente. Então, por isso, né, descartando com todo respeito a planilha do Rony, né? Lembrando, 9 jogos, 1 gol e 0 assistências Alan Patrick, tá? Em 2023, a gente tá falando de momento. Tá não bem. tô querendo. Tranquilo. Tá? Só tô trazendo. Eu acho engraçado que essa planilha não veio com os outros debates. Ei, né? calma aí. Cada um usa as armas que tem, Colar. Calma, tá, cada um usa as então armas. eu vou no Alan Patrick, tá? Vou deixar pro Gabriel desempatar essa aí. Bah, Gabriel. É temporada, tá, Gabriel? Momento, Com certeza. No finalzinho, Gabriel Correia. Se é momento e momento, nós vamos brigar mais na frente aí, então. É momento. Ai. Não começa, Colar. Não começa, Colar. E aí, Alan Patrick ou Cristaldo? Cara, começa com cara, né? Tu sabe que vem algo que o cara vai começar a pensar um pouquinho mais. Eu falei isso, até eu gravei um podcast, estava falando sobre isso no momento da dupla. Eu acho que o melhor reforço do Inter da temporada foi o Alan Patrick. Jogar 90 minutos, né? Porque ele não conseguia jogar 90 minutos na temporada passada. Acho que esse é o principal reforço do Inter num certo momento. O Cristaldo foi o jogador que, quando chegou, eu conversei várias vezes com o Diogo sobre que, naquelas comparações, ele é parecido com quem, né? Sempre tinha, e eu até comentava assim, se for para escolher um jogador que ele é parecido, ele é mais próximo do Scarpa, que é um jogador que faz muito gol, jogador que bate bola parada bem, batida na bola muito boa. A gente está vendo agora, né, no Grêmio fazendo gols, né, nesse sentido. São jogadores de características totalmente distintas, mas para mim, como o melhor jogador do Inter na temporada é o Alan Patrick, eu vou votar no Alan Patrick. Então, de novo, não é porque o Cristaldo tá mal nem nada, mas é porque eu acho que está sendo o melhor jogador do Inter na temporada e o outro ainda não é o melhor jogador do Grêmio na temporada, mas está muito bem. Mas eu acho que por características distintas, né, os números dele são muito bons em termos de gol e assistência, mas como eu acho que não se define muito só por isso, e porque o Alan Patrick não tem essa função no Inter, eu fico com o Alan Patrick. Foi o mais difícil entre nós aqui, Alan Patrick. Foi, eu acho que esse era o maior, eu acho que esse é o maior debate. Aí, ó, 6-3. 6-3 para o Internacional, então, no mano a mano, neste momento. Depois a gente escala a íntegra aqui para fechar o conteúdo. Agora vem. Bom, este debate gerou algum entretenimento recente aí.
Mas eu vou dizer para vocês que eu já largo de antemão sem querer pressionar vocês. Não tem debate para mim aqui, tá? Não tem. Mas vamos lá. Tenho medo da justificativa só, né? Não tem debate. Por quê? Para mim não tem debate, mas tudo bem. Wanderson, eu vou te ajudar então, Colar. Wanderson, o melhor ponta do estado ou Vina? Para mim? Começar? Para ti, pode começar. Cara, assim, o Vina, ele é um bom jogador, tá? Vamos partir desse começo. Beleza. Não quero aqui... não tem discussão. O Vina, daqui a pouco, foi o ponto de encaixe do time do Renato, tá? O Ferreira na ponta, o Vina e tal, beleza. Só que eu achei os argumentos em prol do Vina muito superficiais, assim, né? O Vina deu 4 chutes a gol contra o São Luís de Juiz. Bom, tá? E aí? Foi 0-0 o jogo. Né? Se fosse 4-0, 4 gols do Vina, beleza, bom momento, aquela coisa, meio Jajá Coelho lá atrás, né? Deu 4 chutes, fez 4 gols, beleza. Aí é um argumento, né? Tem uma boa trajetória, né? Jajá Coelho para um debate no dia 3 de março de 2023. Mas né? Aí a gente vai ver a trajetória do Vina no passado. Foi rebaixado com o Ceará, né? Foi um jogador que teve várias polêmicas extra-campo, né? Perdeu um pênalti decisivo num momento importante para o Ceará na Copa Sul-Americana. E o Wanderson, né? Ele pode não ser o cara mais brilhante. É um cara que é muito agressivo, é um cara que tem 1-1 muito forte, não faz muitos gols, é verdade, né? E a gente já sabia disso quando ele veio para cá, né? Pegando a planilha do Rony ali, do SofaScore lá do Krasnodar, a gente olha que não tem muitos gols, né? É um atacante que não faz muitos gols. Só que ele tem uma característica diferente, né? O cara mais da assistência, o cara mais da construção da jogada, né? De servir o companheiro. Então, acho que nesse momento, tá? O Vina pode ser o cara do Grêmio na temporada, mas hoje eu tô contigo, para mim não tem discussão. Hoje é Wanderson nessa escalação aí. Tá com um colar aí, Rony? É o Wanderson também? Não tem como, né? Não tem como, é o Wanderson. Mas olhou na planilha aí os números do Vina aí ou não? Quantos chutes a gol tem o Vina e quantos tem o Wanderson? Não, eu puxei a do Wanderson aqui para dar uma olhada na carreira do Wanderson, né? Tu falou, cara de poucos gols, realmente, 289 jogos, 35 gols marcados na carreira, né? 41 jogos pelo Inter, 8 gols marcados, mas não é uma característica dele fazer gols, mas o Vina primeiro, é muito recente o Vina, tem pouquíssimo do Vina para a gente analisar no Grêmio, né? Apesar da gente entender que ele é um jogador que foi um pedido do Renato, e não é de agora, é um pedido antigo do Renato, é um namoro antigo do Renato, o Renato gosta desse jogador, possivelmente, pelo que a gente está vendo, vai colocar o Ferreira no banco de reservas no primeiro momento, acho que é o jogador que o Renato vai utilizar ali, aberto pelo lado esquerdo, mas não tem como não escolher o Wanderson, né? O Vina é muito recente, não é um jogador, e mesmo se a gente fosse pegar as últimas 2, 3 temporadas, vamos pegar as últimas 2 temporadas, né, pegando o ano passado também, o Wanderson ainda teve uma temporada melhor do que a do Vina, então eu vou de Wanderson. E aí, Gabriel, vai ser unânime então? Wanderson? Vai. O Wanderson, acho que na carreira e no momento é melhor que o Vina. Eu o gosto unânime do Vina, aqui só, né? Um jogador. Aqui é só aqui o unânime, né? Mas tudo bem. A gente tem que ouvir algumas coisas assim para dar uma... Entretenimento, né? Não é entretenimento que tu falou? Eu acho entretenimento. Esses dias teve um atacante que meteu um gol no Grenal, isso aí é um absurdo. Entretenimento para mim é quando eu começo a rir, eu me divirto vendo um negócio. Eu achei engraçado, eu ri. Então, para mim, é entretenimento. Assim, acho que na carreira, e eu gosto do Vina, acho que é um dos meias aí que tem maior poder de finalização aqui no futebol brasileiro, inclusive. O poder de finalização dele é muito bom, mas não posso depender só disso para um jogador. Eu acho que o Wanderson é melhor e, enfim, a temporada e na carreira também. Bom, então 7-3, né? Coloquei ali na tela antes, 7-3 pro Internacional no mano a mano. Para a gente fechar, eis o debate que, inclusive, é a thumb deste vídeo aqui. Quem é melhor? Né? Mano a mano entre eles, os centroavantes, os titulares. Luís Soares ou Pedro Henrique? Que, pelo menos por enquanto, tem sido o titular do Internacional nesta posição. Gabriel, vou te dar a honra de começar com esse debate: Pedro Henrique ou Luís Soares?
Eu para mim, até pode pensar que tem um grande debate aí, mas para mim, particularmente, é o Suárez. É claro que se a gente pegar os números do Pedro, são muito bons, acho que está sendo um dos principais jogadores do Inter também na temporada, ok. O Inter voltou a fazer gols a partir da entrada dele como camisa 9, se movimentando bastante, mas o Suárez é o melhor jogador do Grêmio na temporada, né? Porque o Grêmio em vários jogos não jogou absolutamente nada e ele surgia com gols. E basicamente ele recebe seu salário para isso, né? Para ser decisivo, ele está sendo. Eu acho que esse é o grande ponto. A temporada dele é boa, é muito boa. E, enfim, eu fico com o Suárez, apesar da boa temporada do Pedro. De novo, eu volto para aquela coisa, né? A gente tá fazendo um mano a mano, né? Se fosse talvez a seleção Grenal, os dois jogariam juntos. Mas como é posição por posição, tem que escolher um, aí vai o Suárez. Tu também vai votar no Suárez, Colaro? Cara, eu vou dizer o seguinte, né? Não tem como. De canto do Colar é muito não, bom, é que assim, o Pedro Henrique talvez ganhasse o mano a mano de qualquer outro, né? Se a gente fosse colocar, até pela fase que ele tá, né? Tem 8 gols já na temporada, uma assistência, usando os números que o Rony gosta, né? Vou me adonar aqui do SofaScore do Rony, peguei o login dele aqui, vou me adonar, tá? Mas não, por minutagem de gol é igual, tá? Então minutagem de gol é igual. Eu acho que o debate no Campeonato Gaúcho ele é válido, né? Claro, o Suárez tem 3 gols aí na Recopa, tem uma trajetória espetacular, mas o Suárez é um cara que participa também bastante do jogo, né? Vamos pegar de parâmetro o jogo do Campinense, ele dá uma bola redondinha pro Cristaldo fazer um gol, né? E a gente sabe que aquela assistência ali é de cara que conhece. Então, ele é o diferencial do Grêmio, ele é o diferente do Grêmio, assim como o Alan Patrick, para mim, é o diferente do Inter. E por isso votei no Alan Patrick, né? Na comparação com o Cristaldo, apesar do Cristaldo ser um bom jogador também. Não tem como não votar no Suárez, né? Gosto muito do PH, para mim, o Grenal, para o Inter vencer, passa por ele também, mas o Suárez tem mais valências, vamos dizer assim, ofensivas, né? Mais características importantes, e é um cara que, certamente, né, se qualquer um pudesse escolher o atacante do seu time, né, seria o Luiz Suárez. Então, para mim, o voto... Vai ser unânime aí, Rony? Tem que ver a planilha, hein? Abre os números aí, Rony. Vamos ver, vamos comparar. Eu quero só deixar meu protesto aqui, que a minutagem é igual, na verdade não. O Suárez tem uma participação de gol a cada 63 minutos e o Pedro Henrique a cada 66,66. Só esse... 3 minutos a mais? Não, eu tenho que trazer aqui. Vamos pedir cara, ainda menos 3 de acréscimo agora. Assim, ó, o Pedro Henrique, em relação a ele, Pedro Henrique acho que vive o melhor momento da carreira dele, tá? E acho que esse é o auge do Pedro Henrique, e como o Gabriel falou, se a gente fosse pegar uma seleção Grenal sem esse mano a mano, o Pedro Henrique estaria nesse time. Não tinha como o Pedro Henrique não estar nesse time. A única forma dele ficar de fora é porque ele caiu com o Suárez. É a única forma. Acho que até se tivesse Pedro Henrique ou Bitelo ali numa função mais para frente, a gente teria um debate também muito bom, mas acho que o Pedro Henrique vive uma fase melhor. Mas o Suárez é de outra turma. O Suárez é um patamar muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu estou muito ansioso para a temporada do Grêmio com o Suárez, porque é um jogador que se esperava muito, e o Grêmio teve algumas contratações que se esperava bastante. O Grêmio vem de um Douglas Costa, que a torcida ficou eufórica, e foi um desastre completo o Douglas Costa, a passagem por aqui. E quando vem um Suárez que promete muito e entrega muito, a gente fica muito ansioso para a temporada que está chegando. E, cara, a gente vê isso, a diferença do fator Suárez na arquibancada, no quadro social, né, na venda de camisas. Então, o Suárez ele é um fenômeno dentro e fora de campo, não tem como ficar de fora dessa seleção. Então, deu 7-4 no nosso mano a mano. E olha como eu sou rápido aqui, meus amigos, ó. Keiler, Bustos, Vitão, Kahneman não tem treinador, não? Calma. Carbajo, Depena, Bitelo, Alan Patrick e Wanderson, com Luiz Soares no comando o Diogo Rossi, o senhor se manifestou só sobre René e Reinaldo. Eu quero saber se tem mais alguma discordância aí desse 11. Pois é, Diogo, o canal é teu, né, Diogo? Assim, ó, vou dizer para vocês o seguinte. Eu achei, inclusive, que daria 8-3. Tá? Daria 8-3. Com algumas mudanças, inclusive, da minha seleção em relação então, traz a seleção que tu achou que seria. Vamos debater. Eu achei que seria Keiler,
Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e Reinaldo, tá? Seria o Reinaldo, o lateral, e não seria o Kahneman, o zagueiro, tá? Dessa seleção. Achei que daria o Johnny também no lugar do Carbajo aqui, tá? Depena, Bitelo, Alan Patrick, Wanderson e Soares. São as minhas, não as minhas divergências, mas as coisas que eu achei que dariam em relação... Acho que tu tá ouvindo muita pessoa aí que talvez esteja indo para esse lado do jogo. Nossa, essa seleção aí tem 6 estreantes, né? Kehler, Vitão, René, Depena, Carbajo e Soares. Eu vou te perguntar por quê, tá, Rony? Que isso, cara? Que isso? Pra Soares gente fechar... chegou agora, Carbajo chegou agora. Para a gente fechar, meus amigos, esse ficou um grande e ótimo conteúdo, mas aquele que é o mano a mano mais complexo, na minha visão, eu acho, entre todos. Renato Portaluppi ou Mano Menezes, Gabriel Correia? Eu vou 2023, né? É 2023 que a gente está fazendo de novo. Se fosse talvez pegasse 2022, meu voto seria diferente, mas eu vou com o Renato. Acho que soube, neste primeiro momento, se adaptar bem às peças que teve, foi mudou o esquema, algo que ele mesmo falou que não ia mudar e tudo mais, mas mudou para adaptar todo mundo, encaixar todo mundo. E eu voto muito também pela questão do Renato, ele conseguiu fazer o Grêmio já ter desempenho um pouco melhor, mesmo que tenha tido um outro jogo bem abaixo da média, que foi decidido pelo Soares, que a gente citou agora há pouco. Ele conseguiu encaixar bem, então o Mano ainda... Foi o time se encaixando, chega num momento muito bom da temporada para ele, né? Nesse início de crescimento, obviamente, mas eu vou, neste momento, escolher o Renato. E aí, Colar, Renato ou Mano? Vou pegar de parâmetro que os amigos dizem, tá? Eu todos vocês aí, tá? Nos seus veículos de comunicação. Nós chegamos à conclusão. Não tem veículo de comunicação. Essa seleção que está rodando aqui embaixo, né? Ela tem só um craque, certo? Depende do que a gente considera craque. Depende. Mas sim, vamos lá. Pode ser. Um superlativo, vamos dizer assim, tá? Um só. Ouvi, né, durante o ano, que o Grêmio não jogava bem, né, mas ganhava seus jogos. Muito, né, na individualidade do Soares, né, fazendo seus gols. Eu acho que o Inter tem como diferença também para esse Grenal. E aí pode ser aquela coisa do favoritismo, né? Afinal, a gente falou aqui, deu 7x3, 7x4 pro Inter, né? 7x4 pro Inter. Muito, né, desse 7x4 pro Inter, para mim, passa pelo Mano. Porque é um modelo de jogo diferente que ele implementou no passado. E o Inter, mesmo que não esteja jogando bem, né, nessa temporada, não tenha grandes jogos, é um time muito sólido. É difícil fazer gol no Inter, é difícil, né? Ganhar do Inter. O Mano tem, acho que, 3 ou 4 derrotas, né, sob o comando do Inter. É claro que o Renato, ele tem uma história muito bonita e muito vencedora no Grêmio, só que a gente está falando de lá atrás, né? Está falando do passado. Agora, né, é um técnico que tenta ainda encontrar o time, parece ter encontrado nesses 2 últimos jogos, com a entrada do Vina na vaga do Ferreira, né? O Grêmio jogou bem contra o Novo Hamburgo, jogou bem contra o Campinense, vai ter uma amostragem agora contra o Inter. Daqui a pouco não é algo definitivo, né? A gente sabe que o Grenal, às vezes, né, é um jogo que a gente dá um pouco a mais, né? A gente vê uma entrega um pouquinho a mais do jogador. Mas, né, por este motivo, né, por este argumento, né, pelo jogo coletivo do Inter, em detrimento da individualidade do Soares, muitas vezes no Campeonato Gaúcho, eu estou votando no Mano Menezes. Ficou para ti, então, Rony Molinari. Temos um voto no Renato e um voto no Mano Menezes. Eu vou falar o seguinte, o Mano Menezes teve, e eu já falei isso algumas vezes, ano passado o Mano Menezes fez o Inter entregar muito mais do que ele poderia, tá? O Inter entregou, e isso vai muito do jogo coletivo, só que a gente está falando de um 2023 que o Grêmio reformulou praticamente o seu time, vamos lá, 60% do seu time, se a gente for levar em consideração as mudanças que o Grêmio teve também de posicionamento. A gente está falando do Bitelo, que começou a jogar aberto pelo lado direito, numa formação do Grêmio que agora está jogando sem aquele ponta mais agressivo, né? Não tem mais esse jogador, e o Grêmio está rendendo muito, né? O Grêmio está tendo uma temporada muito acima. Isso serve para o mesmo que eu falei anteriormente, eles não são os adversários mais fortes do mundo. Eu acho que o Grenal vai ser o primeiro grande desafio para Renato Portaluppi e Mano Menezes. É um mano a mano bem complicado dos técnicos também,
mas pelo 2023, eu acho que o 2023 do Renato é melhor que o 2023 do Mano Menezes, se a gente for levar em consideração essa temporada. Então, deu Renato Portaluppi, o técnico da seleção pro Clássico Grenal. Tu vai pipocar mesmo, né, Diogo? Aqui eu vou... Não vou pipocar, vai ser até fácil para mim para votar. Vou votar, inclusive, para mim, no que é melhor treinador entre os dois. Renato. Também vou votar no Renato aqui. Entre os dois. Gosto muito do Mano Menezes. Para mim, ele tem 2 trabalhos espetaculares na carreira, né? O do Grêmio, lá no início da carreira dele, e depois aquele no Corinthians. Tem uma frustração muito grande na seleção brasileira, que para mim, quando ele começa a fazer o grande trabalho na seleção, sacam ele, talvez até por uma decisão errada dele lá naquela época, de também ter se somado a pegar a seleção olímpica junto, né? Mas o Renato, para mim, tem melhores trabalhos, como aquele Fluminense, né? Vice-campeão da Libertadores, os títulos com o Grêmio da Copa do Brasil e da Libertadores, essa sequência de 5 anos aí de bons Grêmios jogando. Então eu vou de Renato também, e esse início de ano aí eu acho que o Grêmio prova por si só que está melhor que o Internacional, apesar de o mano a mano não ter provado para a gente aqui esta relação Grêmio-Internacional. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no meu canal, como diz um amigo meu humilde canal. Eu espero contar com vocês em outros clássicos e que vença o melhor, tá bom, meu caro Gabriel Corrêa? Fechado. Obrigado de novo, sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, é o primeiro grande desafio da dupla, por isso que eu estou tão curioso, falei isso no início e volto a repetir, acho que é o grande desafio. Acho que resultados à parte de campeonato estadual, para mim, particularmente, pouco importam muito. Acho que o que grande vale mesmo é Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e no Gauchão acaba valendo mais o Grenal do que o próprio Gauchão em si. Então fica aí o grande desafio no final de semana, e obrigado a todo mundo que estava por aí e acompanhou. Valeu, Lucas Colar. Obrigado, Diogo, pelo convite, sempre uma honra, né? Um privilégio estar com os amigos, né? Pode me convidar mais vezes. Se o Rony vir, eu venho também, tá? É difícil para o Rony, né? Um cara difícil, a agenda dele é muito lotada, né? Começa. Se vier, eu tô aqui, tá? Então, um abraço e bom Grenal a todos. Valeu, Rony, um grande abraço. Obrigado por disponibilizar um trecho da tua agenda aí pra gente, viu? Tá maluco, isso aí é a invenção de vocês. Valeu, Diogo, pelo convite, sempre bom trocar uma ideia com os amigos, né? Agora que eu tô ao lado de Gabriel Corrêa, Diogo Rossi e Lucas Colar, eu vou estourar, né? Esquece, isso é o trampolim que faltava na minha carreira. Agora já era. Vamos esperar aí um bom Grenal, espero que a vitória do Grêmio, né? E torcer para a gente ter um Grenal aí emocionante, não quero 0x0, não quero 0x0. Se puder não ter um 0x0. Não, mas já sai 1x0, né? O perigo do atacante que prometeu gols, né? Imagina um padeiro prometer pão na padaria. Nossa, que horror que seria. 0x0 vai ser, né? Já sai 1x0. Vamos torcer. Mas vai ser um bom clássico. É o primeiro teste dos dois times, o primeiro teste de verdade dos dois times de 2023. Maravilha. Meus amigos, um grande abraço. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça, deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.